Olá, nono ano, tudo bem? Aqui é a professora Nadiele, de Matemática. E essa semana eu ia fazer um vídeo com a correção das atividades, mas eu recebi algumas mensagens de colegas com dúvidas, e então eu resolvi mudar um pouquinho o formato. Eu vou detalhar um pouco mais, né, o conteúdo, que é a razão e proporção entre segmentos, e vou fazer alguns exemplos para vocês. Então, gente, esse aqui é o livro de vocês. O que ele nos diz sobre razão? Dados dois números reais A e B com B diferente de zero, chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B. Ou seja, quando a gente fala em razão, nos dá uma ideia de divisão, tá? Agora, onde fala em razão entre segmentos, que é o que a gente vai estudar, na verdade, nos diz o seguinte: chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Ou seja, se as medidas são nos dadas uma em centímetros e a outra em metros, por exemplo, a gente tem que transformar as duas para centímetros ou as duas para metros, certo? Antes de explicar para vocês com um exemplo sobre razão, a gente vai falar de proporção. Segmentos proporcionais. Pelas definições de proporção e razão de segmentos, podemos dizer que 4 segmentos A, B, C, D, E, F e GH nesta ordem são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão entre as medidas dos dois últimos, ou seja, os segmentos, esse tracinho em cima significa que a gente está falando do segmento AB, do segmento CD e assim por diante, tá? Então, segmentos AB, CD, EF e GH são nessa ordem proporcionais quando a razão entre AB e CD é igual à razão entre a EF e GH. Bom, o que significa isso? Eu vou explicar agora para vocês usando dois exemplos. E o primeiro é o mesmo exercício número 4 que eu passei para vocês na semana passada, certo? Então, o exercício nos diz o seguinte: os segmentos AB, CD, MN e PQ medem respectivamente 2, 3, 4 e 6 centímetros. Podemos afirmar que os segmentos na ordem dada são proporcionais, por quê? Bom, primeiro eu vou desenhar os segmentos para a gente visualizar melhor, tá? Então, aqui é o segmento AB, que é 2 centímetros. Depois, CD, que é 3. MN, que é 4. E, por fim, PQ, que é 6. O que a gente tem que fazer primeiro? A gente vai calcular a razão de AB para CD e depois a razão de MN para PQ. Então, a primeira razão, a medida de AB é 2 centímetros e a medida de CD é 3 centímetros. Então, aqui a nossa razão é 2 terços. A gente pode deixar assim, na forma de fração, né? Ou a gente pode resolver também. O resultado é 0 de 2 dividido por 3, é 0,6666, a gente vai arredondar para 0,67, tá? Ok, agora a razão de MN para PQ. MN mede 4 centímetros e PQ mede 6 centímetros. Analisando aqui, são frações diferentes, certo? Só que, o que a gente pode fazer nessa segunda? 4 sextos a gente pode simplificar e tornar ela uma fração irredutível. O que seria isso? A gente vê um divisor comum entre 4 e 6 e faz a divisão deles e tem uma nova fração. Então, olha só, tanto 4 quanto 6 são divisíveis por 2. Então, a gente vai fazer essa divisão. 4 dividido por 2 dá 2.
6 dividido por 2 dá 3. Então, 4 sextos é o mesmo que 2 terços, é equivalente. Lembrando que a gente tem que fazer essa divisão pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo, tá bom, gente? Então, analisando, né, comparando as duas razões, a gente conclui que sim, são proporcionais. Mas por que são proporcionais? Vocês lembram qual era o critério para que 4 segmentos de reta fossem proporcionais? As razões teriam que ser iguais. Então, AB para AC é igual a MN para PQ. Certo, gente? Porque essa razão nos deu 2 terços e essa aqui também nos deu 2 terços. Então, ok, elas são proporcionais. Aqui eu peguei um segundo exemplo, bem parecido, só que eu mudei um pouquinho a ordem, tá? Então, aqui nos diz que a gente tem o segmento LM, NO, PQ e RS. E eles medem, respectivamente, 2, 4, 3 e 6 centímetros. Podemos afirmar que os segmentos, na ordem dada, são proporcionais? Por quê? Bom, eu vou desenhar de novo os segmentos. Primeiro, o LM. Ops, tá bem grande esse meus 2 centímetros. NO é 4. O PQ é 3 centímetros. E o RS é 6 centímetros. Ok. Como é nessa ordem, a gente vai calcular a razão de LM para NO, que é igual a LM é 2 centímetros e NO é 4. Ok, vamos deixar ela quietinha aqui por enquanto. Agora, a segunda razão, que é de PQ para RS, para o segmento RS. Então, o segmento PQ é de 3 centímetros e o segmento RS é de 6 centímetros. Olha só, a gente tem a fração 2 quartos e 3 sextos como razão dessas 4 retas. São proporcionais? Será que são? O que a gente pode fazer? A gente pode calcular, né, o resultado e comparar, ou a gente pode simplificar. Se a gente der uma analisada, tanto essa quanto essa fração, a gente pode tornar elas irredutíveis. Essa aqui a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2, e nessa aqui a gente pode dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Então, olha só, aqui dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui também divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Chegamos na fração 1 meio. Agora, aqui nessa de baixo, a gente vai dividir ambos por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. As duas frações são 1 meio. Então, sim, são proporcionais. Ops. Por que, gente? Porque LM para NO, desculpa, é igual a PQ para RS. Às vezes, tem algumas frações que a gente não vê de cara que dá para simplificar. Então, o que vocês podem fazer? A gente poderia simplesmente ter feito a divisão de 2 por 4. 2 dividido por 4 é igual a 0,5. A mesma coisa acontece aqui embaixo. 3 dividido por 6 resulta também em 0,5. Então, com isso, a gente também poderia concluir que elas são proporcionais. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Quando elas não são proporcionais, elas vão ter resultados diferentes. Por exemplo, se a gente tivesse chegado nas razões 1 meio e 1 terço.
a gente concluiria que, os segmentos não são proporcionais, certo? Porque 1 dividido por 2 é 0,5 e 1 dividido por 3 é 0,33333. Então, nesse caso, elas são diferentes, certo? Por isso não seriam proporcionais. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiverem alguma dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Boa semana. Tchau, tchau.